Segunda Guerra Mundial gerou transformações profundas em distintos lugares do planeta, tanto na maneira de pensar como na relação que muitas pessoas começaram a ter com os avanços técnicos da época. Esse movimento social trouxe também suspeitas dirigidas para outras nações, e com isso, um ambiente carregado de tensão que impulsionou temores e desconfiança em amplos setores. Dessa combinação, surgiram episódios estranhos e situações que nunca ficaram de todo claras e que, inclusive hoje, continuam sem resposta. Quais foram ou têm sido esses 25 mistérios ao redor do maior conflito armado da história? Otto Vector, o jerarca que se desvaneceu nos corredores sagrados. Em 1949, um homem deu entrada no Hospital do Espírito Santo em Roma com uma doença hepática e um nome falso. Levaram-no uns monges, visitou-o um bispo e uma mulher prussiana. Ninguém no local sabia que esse paciente era Otto Vector, antigo governador nazi de Cracóvia e da Galícia, foragido desde o final da guerra e procurado por crimes massivos cometidos durante a ocupação alemã. Enquanto outros altos comandos do regime enfrentavam a justiça em Nuremberg, ele tinha escapado pelas montanhas da Áustria e encontrado refúgio entre religiosos que o ajudaram a ocultar-se. Sua história ficaria envolta em sombras durante décadas. O advogado britânico Philip Sands investigou o caso e descobriu que Vector tinha vivido sob identidade falsa em Roma, graças a uma rede secreta conhecida como a Hotline. Esta rota, organizada pelo bispo austríaco Alois Udall, facilitava a fuga de antigos jerarcas nazis para a América do Sul. Os arquivos revelam que Udall recebia apoio econômico de setores estadunidenses interessados em usar esses fugitivos como informantes durante os primeiros anos da Guerra Fria. Vector, no entanto, não conseguiu sair da Itália. Morreu nessa cidade antes de completar sua viagem para a Argentina, rodeado por pessoas que conheciam sua verdadeira identidade. O filho do jerarca, Horst Vector, sempre sustentou que seu pai tinha sido envenenado. Para demonstrá-lo, permitiu a Sands revisar um enorme arquivo familiar com milhares de cartas, diários e fotografias. Nessas páginas aparece também sua mãe, Charlotte Vector, uma artista austríaca que compartilhava as ideias do regime e manteve comunicação constante com seu esposo durante sua fuga. Ela vendeu obras de arte e objetos de valor para sustentá-lo no exílio, enquanto lhe escrevia com tom afetuoso. As cartas mostram que ambos estavam a par das deportações e assassinatos massivos ocorridos nos territórios que ele governou, mas jamais expressaram arrependimento. As notas do investigador revelam que Vector tinha se refugiado em uma residência eclesiástica romana, enquanto planejava sua saída clandestina para a América do Sul. Fê-lo com a ajuda de religiosos que tinham colaborado com a mesma rede utilizada por outros fugitivos como Eichmann ou Mengele. Pouco antes de morrer, visitou um ex-oficial das SS. Dias depois, começou a sentir-se doente e foi trasladado ao hospital, onde faleceu após uma semana de agonia. Segundo uma versão posterior, o próprio Udall confessou a Charlotte que um dos antigos camaradas de seu esposo tinha sido quem o envenenou. Charlotte dedicou o resto de sua vida a tentar limpar seu nome e a manter viva a versão de que sua morte foi um crime. Morreu em 1985 sem aceitar a responsabilidade de sua família nas matanças da Polônia. Seu filho Horst defendeu a inocência do pai até o final e afirmou que a história oficial escondia uma operação encoberta. Philip Sands, após revisar todos os documentos, não encontrou prova alguma que o absolvesse. Mais de 70 anos depois, o enigma sobre como morreu Otto Vector segue aberto, entre os muros do Vaticano e o silêncio de quem o protegeram. A fortuna submersa do Afrika Korps. Nos últimos meses da guerra no norte de África, o Marechal Erwin Rommel e seu pessoal militar acumularam uma grande quantidade de bens saqueados na Tunísia. Entre eles havia ouro, joias e objetos de valor confiscados de famílias judias e de comerciantes locais. Estima-se que esse butim alcançava umas 20 milhões de libras. Com o avanço aliado e a derrota do Afrika Korps em 1943, parte dessas riquezas foi enviada para a ilha de Djerba, onde começaram os preparativos para o seu translado para a Europa. Os oficiais encarregados do transporte planearam movê-lo para Córcega e dali levá-lo para a Alemanha.
A operação ficou sob a supervisão do capitão Ludwig Dahl, assistido por 3 tenentes de confiança. O engenheiro checo Peter Fleig, de 21 anos, foi designado como mergulhador militar. Vinha de trabalhar na limpeza de minas em La Spezia e na recuperação de barcos afundados. Dahl ordenou-lhe viajar para Bastia, na costa norte da ilha, onde devia colaborar em uma missão completamente reservada. Nesse ponto, o grupo reuniu 6 caixas metálicas seladas que continham o carregamento. O plano inicial era trasladá-las por terra através da Itália, mas os ataques aéreos e os bloqueios aliados o tornaram impossível. Decidiram então submergi-las em frente à Costa Corsa, em um lugar preciso, para resgatá-las mais tarde quando as condições o permitissem. Fleig relatou anos depois que presenciou o momento em que as caixas foram afundadas com pesos para evitar que as correntes as movessem. Nenhum dos participantes voltou a recuperá-las. Com o fim do conflito, começaram a circular versões sobre o chamado Ouro de Rommel. Embora não existam provas de que o Marechal tenha participado diretamente, seu nome ficou ligado ao episódio. A história atraiu a atenção de caçadores de tesouros, escritores e jornalistas. Na pós-guerra, um antigo membro das SS detido em Dachau conservava uma fotografia familiar. Atrás da imagem apareciam umas coordenadas que apontavam para uma zona de Bastia. Essa coincidência reavivou a ideia de que as caixas seguiam ali, ocultas sob o fundo marinho. Durante as décadas seguintes foram tentadas buscas com equipes de mergulho e detecção magnética, mas sem resultados. A passagem do tempo, a sedimentação e a água salgada teriam deteriorado por completo o metal. Ainda assim, as autoridades locais registraram testemunhos de pescadores que diziam ter visto objetos estranhos no fundo. Os informes nunca confirmaram nada. Alguns investigadores sustentam que o carregamento foi resgatado em segredo e trasladado em pequenas embarcações, enquanto que outros acreditam que as 6 caixas seguem enterradas entre areia e rocha a vários metros de profundidade. O mito alcançou tamanha fama que inspirou romances e reportagens, e inclusive apareceu mencionado em uma história de James Bond. Hoje o chamado Tesouro de Rommel continua sendo uma das lendas mais persistentes do Mediterrâneo. Nenhuma expedição pôde demonstrar sua existência, mas tampouco negá-la. As coordenadas seguem marcando o mesmo ponto em frente a Bastia, onde, segundo os relatos, as caixas descansam sob o mar há mais de 80 anos. Heinrich Müller, o chefe da Gestapo que se esfumou em Berlim. Nos últimos dias do Terceiro Reich, enquanto o caos dominava Berlim, Heinrich Müller, chefe da Gestapo, seguia dentro do bunker da chancelaria. Era um dos homens mais temidos do regime, responsável direto pela repressão interna, pelas deportações e pelos interrogatórios. Seu nome aparecia em todos os documentos da polícia secreta do Estado. Quando Hitler e seus colaboradores mais próximos se suicidaram, Müller foi visto pela última vez no 1º de maio de 1945. Depois, seu rastro se perdeu sem deixar vestígio algum. Nos informes de guerra se menciona que Müller vestia seu uniforme de general das SS e levava uma pistola na cintura. As testemunhas coincidiram em que permanecia tranquilo, convencido de que as forças soviéticas o tratariam como um prisioneiro militar. No entanto, nunca se encontrou seu corpo entre os restos do bunker, nem nos arredores. As tropas soviéticas inspecionaram as ruínas sem achá-lo. A partir desse momento, começaram as versões que tentavam explicar seu destino. Alguns creram que morreu durante os combates finais na capital alemã. Outros afirmaram que escapou utilizando rotas clandestinas similares às que usaram vários funcionários do partido. Os aliados o procuraram durante anos. Os expedientes desclassificados mostram que tanto Estados Unidos quanto a Alemanha Ocidental investigaram sua possível sobrevivência. Em 1963, a CIA concluiu que não existiam provas de que Müller trabalhasse para os soviéticos, embora o serviço de inteligência checoslovaco o tivesse mencionado em informes prévios. Os soviéticos, por sua parte, negaram tê-lo capturado. A falta de documentação alimentou as teorias de que tinha mudado de identidade ou conseguido sair do país com a ajuda de antigos agentes. Durante décadas foram publicadas versões contraditórias. Algumas asseguravam que Müller foi visto em Praga, outras o localizavam na América do Sul. Na Alemanha circularam rumores de que tinha se escondido entre ex-oficiais da polícia secreta ou tinha morrido em um bombardeio.
A finais do século passado, investigadores alemães localizaram arquivos que indicavam um possível enterro em Berlim, embora sem confirmação definitiva. Cada achado reativava o interesse, mas nenhum oferecia uma resposta clara. Em 2013, a Oficina Alemã para a Proteção da Constituição informou que o corpo de um oficial achado em 1945 em uma fossa comum pertencia a Heinrich Müller. Segundo o registro, o cadáver vestia uniforme das SS e tinha no bolso sua identificação oficial. Os restos foram enterrados no cemitério judeu de Mitte, uma zona destruída durante os bombardeios. O achado surpreendeu pela ironia de que o chefe da Gestapo terminasse sepultado em um cemitério judeu. Mas a prova de ADN nunca pôde ser realizada, já que os restos não foram conservados. Hoje, os arquivos históricos mantêm aberta a investigação. Nenhum documento posterior a 1945 menciona sua existência, e nenhuma evidência demonstra sua fuga ou captura. Heinrich Müller segue sendo o único líder de alto escalão do Terceiro Reich, cujo destino permanece sem confirmar, desaparecido nos escombros do fim da guerra. A última armadilha do prisioneiro mais vigiado da Europa. Na noite de 15 de outubro de 1946, quando tudo estava preparado para as execuções do Tribunal de Nuremberg, o vigilante que custodiava a cela de Hermann Göring escutou um ruído estranho. Ao entrar, encontrou-o estendido na cama, imóvel. A poucos metros, sobre a mesa, estavam as cartas que tinha escrito pouco antes. Uma dirigida à sua esposa M, outra ao chefe da prisão e mais uma à Comissão de Controle das Potências Vencedoras. A partir desse instante, começou o mistério sobre como conseguiu introduzir em sua cela o elemento que pôs fim à sua vida, horas antes de ser levado ao cadafalso. Os oficiais encarregados de sua vigilância declararam que não havia forma de que ninguém lhe entregasse nada sem ser revistado. Cada prisioneiro dormia com luz controlada a partir do exterior, entregava a roupa a cada noite e não tinha acesso a objetos pessoais. As janelas estavam cobertas com celofane, as camas eram metálicas e não existiam lugares onde ocultar algo. Ainda assim, Göring conseguiu manter guardado um pequeno frasco selado que, segundo o informe médico, tinha contido uma substância letal. A comissão quadripartida iniciou de imediato uma investigação para esclarecer como burlou o controle militar. As primeiras suspeitas recaíram sobre sua esposa, a quem foi permitida uma visita através das grades uns dias antes. Creu-se que ela poderia ter-lhe passado o objeto durante esse encontro, mas o comandante Burton Andrews, chefe da prisão, descartou a hipótese. Os registros mostravam que não houve contato físico nem oportunidade para entregar-lhe nada. O barbeiro alemão que o atendia sob vigilância também foi interrogado, assim como seu advogado Otto Stemmer, mas nenhum tinha forma de fazê-lo sem ser visto. Nos meses seguintes, surgiram novas teorias. Um rumor dizia que Göring tinha mantido oculto o frasco desde sua captura, escondido em uma parte do corpo ou em algum objeto que conseguiu conservar sem ser revistado. Outro informe alemão mencionava a possibilidade de que o guardasse entre utensílios de asseio ou dentro de um tubo metálico do lavabo. Os investigadores nunca acharam evidência conclusiva. Anos depois, em 1950, uma revista de Munique publicou que um jornalista austríaco, Peter Martin Bleibtreu, teria colocado o frasco sob o assento de Göring durante uma sessão do tribunal, camuflado com goma de mascar. A notícia teve repercussão internacional, mas o próprio Bleibtreu negou tudo pouco depois. Logo apareceu outra versão. O antigo general das SS, Erich von den Bach-Zelewski, afirmou ter sido ele quem lhe entregou a cápsula, escondida dentro de uma pastilha de sabão, enquanto ambos se encontravam em um corredor do presídio. Com o tempo, também se conheceu o testemunho de um soldado estadunidense, Herbert Lee Stevers, quem contou que, quando tinha 19 anos, recebeu de uma jovem alemã um pequeno pacote que devia fazer-lhe chegar a Göring como se tratasse de medicinas. Disse tê-lo passado dentro de uma caneta tinteiro, sem saber o que continha. Sua história fechou o círculo de versões, mas não resolveu o enigma. Nenhuma investigação posterior conseguiu determinar como o prisioneiro mais vigiado da Europa burlou o controle aliado. As teorias se acumularam sem prova final. O certo é que Hermann Göring levou consigo um segredo que nem os arquivos militares, nem as décadas de busca conseguiram explicar. O avião enterrado que regressou desde 1942.
Em fevereiro de 1942, um bombardeiro B-17 e pilotado pelo capitão Fred Eaton participou em uma ofensiva contra barcos japoneses em Nova Bretanha. A aeronave tinha sido atingida durante o ataque e ficou com danos visíveis em várias partes da fuselagem. Quando empreenderam o regresso, notaram que o combustível não alcançaria para chegar à base prevista. Tentaram sustentar o voo o máximo possível, mas a altitude foi baixando até que o aparelho terminou descendo sobre o pântano de Agaimbo, em Papua Nova Guiné. A aterragem foi forçosa e terminou com os tripulantes presos em uma zona infestada de mosquitos, umidade extrema e terrenos instáveis. Ainda assim, toda a dotação conseguiu sair do bombardeiro. A tripulação passou 6 semanas avançando a pé por uma vegetação fechada, sem caminhos e com um clima que afetava a saúde de todos. Nesses dias padeceram malária, febre e esgotamento. Quando conseguiram reencontrar-se com forças estadunidenses, mal tiveram uma semana de descanso antes de serem designados para novas missões. O B-17 ficou afundado no pântano, rodeado de lodo espesso e água estagnada. Durante décadas ninguém voltou a vê-lo. Em 1972, uma equipa da Força Aérea Australiana que trabalhava em uma zona isolada de Papua Nova Guiné encontrou uma estrutura metálica que sobressaía entre a vegetação. Ao aproximar-se, comprovaram que se tratava de um bombardeiro pesado com 4 motores, surpreendentemente bem conservado por ter estado ali 30 anos. O avião tinha a estrutura quase intacta, com partes do trem de aterragem enterradas e grande parte da fuselagem protegida pela camada de lodo do pântano. A difícil geografia de Agaimbo tinha mantido a aeronave oculta, longe do saque e da corrosão habitual em zonas tropicais. O achado chamou a atenção de colecionadores e historiadores, entre eles David Talichet, antigo piloto militar e dedicado à restauração de aeronaves históricas. Durante os anos seguintes, organizou expedições para estudar o bombardeiro e planear a sua extração. O trabalho exigiu equipamentos especializados, estruturas de suporte e o assessoramento de Alfred Hagen, perito em resgates aéreos. O processo completo durou décadas devido à complexidade do terreno. Cada intervenção devia ser feita com cuidado para evitar que a fuselagem cedesse após tantos anos enterrada. Por volta de 2006, o resgate do aparelho estava praticamente completado. Talichet o batizou como Fantasma do Pântano, pelo lugar em que tinha permanecido preso desde a guerra. Depois foram geridas as permissões para trasladá-lo para fora de Papua Nova Guiné. Em fevereiro de 2010, as autoridades aprovaram seu envio para os Estados Unidos. No 10 de abril de 2013, o B-17 chegou a Havaí e foi levado ao Museu de Aviação do Pacífico, dentro de Pearl Harbor, onde começou a ser exibido ao público. A estrutura do bombardeiro conserva danos visíveis do ataque original e marcas da sua aterragem forçosa, mas grande parte da fuselagem segue em um estado excepcional para uma aeronave dessa época. Sua conservação é atribuída ao próprio pântano, que o protegeu durante décadas sob a água e a lama. O caso ficou parcialmente encerrado. O avião foi resgatado, catalogado e exibido, embora nunca se conseguiu explicar por que se manteve tão completo após tantos anos submerso em um ambiente tão hostil. A bandeira perdida do golpe de Munique. A chamada Blutfahne era uma bandeira do Partido Nazi associada ao falhado golpe de Munique de 1923. Durante aquele intento de tomada do poder, vários militantes que marchavam com ela ficaram feridos ou morreram na refrega com a polícia bávara. Ao terminar o enfrentamento, o pano ficou impregnado com o sangue dos participantes, daí o nome que recebeu desde então. Os simpatizantes do movimento recuperaram o tecido e o conservaram como um símbolo ao qual outorgaram um caráter quase cerimonial. Em 1926, quando o partido reorganizou seus atos públicos, a bandeira passou a ser utilizada por Adolf Hitler nas concentrações mais importantes. Durante as celebrações anuais em Munique, o líder a tomava entre suas mãos para abençoar com ela as novas insígnias do partido. Esse gesto, conhecido como Weiche der Fahnen, consistia em roçar os estandartes recém-incorporados com a bandeira original. A cena devia transmitir continuidade entre o movimento que tinha tentado o golpe em 1923 e a estrutura que se consolidava depois de sua reorganização. A bandeira ficou sob a custódia de um membro das SS, que a transportava dentro de um cofre especial.
O responsável por levá-la aos atos oficiais se situava sempre perto de Hitler. Durante os desfiles do partido em Nuremberg, a bandeira ocupava um lugar destacado na formação e era recebida pelas unidades com saudações regulamentares. As fotografias da época mostram o pano coberto por uma capa protetora, que só era retirada no momento do ritual de bênção de estandartes. Em 1936, o partido estabeleceu um protocolo para definir os objetos considerados sagrados dentro do movimento. A Blutfahne figurou no documento com o estatuto mais alto. Sua custódia ficou designada a um destacamento especial, encarregado do transporte, da vigilância e da conservação do pano. As SS incluíam inspeções regulares para verificar que o objeto permanecia intacto. O responsável devia assinar os registros de custódia cada vez que a bandeira saía de sua caixa e voltava a ser guardada. Nos anos seguintes, o uso da bandeira se manteve limitado a atos concretos do partido em Munique. Não participava em desfiles menores nem em cerimônias locais. Só era mostrada nos congressos anuais e em atos organizados diretamente pela chefia. A finais de 1944, quando os bombardeios aliados afetavam a cidade, a direção ordenou retirar vários objetos simbólicos dos edifícios principais do partido. Entre eles se encontrava a bandeira que tinha sido usada por Hitler desde a década anterior. Depois desse translado, não foram registrados mais movimentos oficiais do objeto. Não aparece nos inventários confiscados pelas forças aliadas, nem nos documentos de confiscação do Partido Nazi. Tampouco figura nos listados de artefactos recuperados em depósitos alemães após a ocupação. Alguns informes elaborados pelas equipes de busca mencionam a possibilidade de que o pano tivesse sido levado por pessoal do partido a um edifício secundário e que tivesse sido extraviado entre os materiais requisitados. Outros informes mencionam a hipótese de que poderia ter sido guardado por algum membro da organização nos dias finais do conflito. Não existe constância comprovável do seu paradeiro. A bandeira original utilizada nos rituais do partido desapareceu sem deixar registro verificável depois de 1944. Nenhuma investigação posterior encontrou prova material de sua sobrevivência. A Blutfahne permanece sem rastro desde então e forma parte dos objetos simbólicos do regime, cujo destino continua sem documentação. Os Avengers perdidos na névoa do Atlântico. No 5 de dezembro de 1945, 5 TBM Avengers decolaram de Fort Lauderdale sob o comando do tenente Charles Carroll Taylor. A esquadrilha tinha designado uma rota triangular de treinamento que incluía um rumo inicial para o leste, um giro para o norte e um retorno para a Flórida. Às 2:02 da tarde, os aviões levantaram voo e se mantiveram em formação segundo o planejado. Uma hora mais tarde, Taylor informou por rádio que tinham soltado as bombas sobre o ponto designado e continuavam conforme o previsto. Pouco depois, começou a transmitir mensagens inquietantes. Comunicou à torre que não podiam distinguir terra e criam ter se desviado. Em suas palavras, a formação não estava segura de sua posição. A torre solicitou as coordenadas, mas Taylor explicou que não podiam calcular sua localização. Em uma transmissão posterior, acrescentou que o oceano não mostrava o aspecto habitual. Essas frases ficaram registradas nas transcrições da base e foram retomadas nos informes posteriores. Na comunicação interna entre os Avengers, alguns tripulantes sugeriram girar para o oeste para tentar recuperar a rota para a costa. De terra, insistiram nessa manobra, mas Taylor respondeu que não tinham referências claras para identificar esse rumo. Em um momento, transmitiu que queria voar sobre os caios de Flórida e que tentava localizar Fort Lauderdale, embora as estimativas de tempo e distância não coincidiam com essa apreciação. Os sinais de rádio se debilitavam, mas ainda era possível ouvir fragmentos do diálogo entre os pilotos. Um radar terrestre registrou que a formação teria passado sobre Grande Bahamas, o que situava o esquadrão muito mais ao norte do que Taylor supunha. As instruções seguiram entrecortadas. O comandante comunicou que tomariam um rumo 300 graus até encontrar terra ou esgotar o combustível. Depois mencionou a possibilidade de voltar a dirigir-se para o leste, buscando corrigir o desvio. Às 4:20 da tarde, chegou a última transmissão conhecida, na qual indicavam estar aproximadamente a umas 225 milhas a noroeste da base, antes que o sinal desaparecesse. A Marinha estadunidense ativou uma operação de emergência na zona.
Um hidroavião Martin PBM Mariner com 13 tripulantes decolou de Fort Lauderdale para iniciar a busca imediata. 5 minutos mais tarde, a torre perdeu contato com ele. Testemunhos de barcos próximos indicaram que uma explosão no ar coincidia com sua posição aproximada. Essa nave tampouco deixou restos visíveis. Durante toda a noite e a jornada seguinte, 21 embarcações, um porta-aviões, 300 aviões e equipes terrestres pentearam a área seguindo padrões amplos de rastreamento. Não encontraram fragmentos, manchas de óleo, nem sinais dos 5 Avengers, nem do hidroavião de resgate. Nos dias posteriores, a Junta Naval recopilou as transcrições, os relatórios meteorológicos e os dados de radar para tentar reconstruir a sequência de fatos. O informe final concluiu que não era possível estabelecer com certeza o ocorrido. A documentação disponível não permitia determinar a posição exata da formação no momento da perda de contato, nem explicar a ausência total de restos dos aviões. A causa foi classificada como desconhecida. Com esse ditame, o desaparecimento do voo 19 ficou registrado como um dos incidentes aeronáuticos sem resolução documentada nas costas do Atlântico Ocidental. O Ouro do Pacífico, cavernas seladas e escavações proibidas. A finais de 1945, começou a circular a ideia de que unidades japonesas, sob o comando do general Tomoyuki Yamashita, tinham reunido carregamentos de alto valor durante as campanhas militares por distintos territórios asiáticos. Segundo os relatos recolhidos em diversas investigações, esses bens incluíam lingotes, estátuas e objetos de arte, transportados para as Filipinas, enquanto a situação no Pacífico se voltava cada vez mais desfavorável para o Japão. A versão mais repetida assinalava que aqueles materiais tinham sido ocultados em uma rede de túneis elaborada por engenheiros militares e trabalhadores forçados. O propósito, sempre segundo as fontes, era impedir que caíssem em mãos aliadas quando a ofensiva final se aproximava. Depois da rendição, o próprio Yamashita foi submetido a um processo judicial que o condenou à morte. Durante sua custódia, um representante do governo provisório da União Nacional das Filipinas, Rogério Roxas, afirmou ter recebido informação procedente de antigos oficiais e buscadores locais que falavam de várias cavidades seladas nas montanhas próximas a Baguio. Em 1970, Roxas assegurou ter localizado um acesso oculto que o levou a uma câmara subterrânea. Ali, descreveu a presença de um Buda elaborado com metal amarelo e lingotes manipulados com símbolos nipônicos. Este achado impulsionou novas expedições na zona, embora as autoridades filipinas assinalaram que a peça se perdeu após vários procedimentos legais. Em meados dos anos 70, o casal formado por Sterling e Peggy Seagrave realizou uma investigação que vinculava estas histórias com uma operação financeira japonesa conhecida como Lírio Dourado. Suas entrevistas com antigos oficiais de inteligência sugeriam que os carregamentos teriam sido preparados por ordem do príncipe Yasuhito Shichibu, responsável por assuntos especiais dentro da estrutura militar do Japão Imperial. Segundo seus documentos e testemunhas, os materiais se distribuíram entre cavernas reforçadas, poços naturais e refúgios escavados em pontos estratégicos de Luzon. O livro que publicaram reuniu testemunhos de trabalhadores e limpadores de minas que afirmaram ter participado na instalação de portas de aço, armadilhas e sistemas de fecho detonados a partir do exterior. Enquanto isso, Ferdinand Marcos impulsionou durante sua presidência várias buscas apoiadas por equipes de construção. Alguns de seus antigos colaboradores afirmaram que o mandatário recebia informação direta de pessoas que tinham trabalhado nos esconderijos. Asseguravam que, após obter os primeiros indícios, Marcos ordenou escavações em zonas remotas, mas os resultados nunca foram confirmados oficialmente. Outras testemunhas asseguraram que parte do suposto carregamento teria saído das Filipinas durante seu mandato, embora não se pôde apresentar evidência conclusiva. Nos anos 90, novos grupos de busca empregaram detetores de cavidades, análises sísmicas e equipamentos de perfuração para investigar pontos assinalados em documentos reutilizados por diferentes famílias locais. Em vários desses lugares foram encontrados túneis com o Ouro do Pacífico, cavernas seladas e escavações proibidas. A finais de 1945, começou a circular a ideia de que unidades japonesas, sob o comando do general Tomoyuki Yamashita, tinham reunido carregamentos de alto valor durante as campanhas militares por distintos territórios asiáticos.
Segundo os relatos recolhidos em diversas investigações, esses bens incluíam lingotes, estátuas e objetos de arte, transportados para as Filipinas, enquanto a situação no Pacífico se voltava cada vez mais desfavorável para o Japão. A versão mais repetida assinalava que aqueles materiais tinham sido ocultados em uma rede de túneis elaborada por engenheiros militares e trabalhadores forçados. O propósito, sempre segundo as fontes, era impedir que caíssem em mãos aliadas quando a ofensiva final se aproximava. Depois da rendição, o próprio Yamashita foi submetido a um processo judicial que o condenou à morte. Durante sua custódia, um representante do governo provisório da União Nacional das Filipinas, Rogério Roxas, afirmou ter recebido informação procedente de antigos oficiais e buscadores locais que falavam de várias cavidades seladas nas montanhas próximas a Baguio. Em 1970, Roxas assegurou ter localizado um acesso oculto que o levou a uma câmara subterrânea. Ali, descreveu a presença de um Buda elaborado com metal amarelo e lingotes manipulados com símbolos nipônicos. Este achado impulsionou novas expedições na zona, embora as autoridades filipinas assinalaram que a peça se perdeu após vários procedimentos legais. Em meados dos anos 70. A pintura misteriosa do refeitório de Lambihome. Em Lambihome, uma das ilhas pequenas que formam as Orcadas, existe uma estrutura simples de betão que funcionou como refeitório para o pessoal britânico destacado na zona. Dentro desse edifício, os marinheiros passavam os descansos entre turnos e utilizavam o espaço para as refeições diárias. Em uma de suas paredes, aparece uma pintura realizada diretamente sobre o reboco, acompanhada por uma assinatura composta só pelas letras A.A. Words. As fontes coincidem em que não se conseguiu estabelecer quem foi a pessoa por trás dessas iniciais. A obra mostra uma composição que lembra modelos antigos, com figuras e decorações relacionadas com o mar. Na cena se observam colunas, frutas, objetos musicais e outros elementos que requerem destreza para reproduzi-los com precisão. Esse nível de execução não se associa normalmente com as capacidades artísticas básicas de um marinheiro comum. Embora a imagem não apresente conteúdo militar nem alusões políticas, sua localização em um refeitório operativo da Royal Navy resulta chamativa pelo tipo de técnica empregada. Por esse motivo, especialistas em patrimônio militar levam décadas revisando documentos para determinar quem pintou a cena sem encontrar uma identificação certa. O nome que aparece na superfície não coincide com nenhum integrante registrado na base. Os listados de pessoal conservados pela Marinha não incluem nenhum marinheiro, suboficial ou técnico com essas iniciais. Tampouco se localiza essa assinatura entre os civis contratados para trabalhos pontuais, nem dentro do grupo de prisioneiros italianos que levantaram a capela italiana na mesma ilha e que são conhecidos por deixar várias pinturas religiosas nesse edifício. A documentação oficial relacionada com Lambihome apresenta vazios importantes, já que muitos arquivos dos anos 40 não se conservaram de forma completa. Além disso, o refeitório militar não se encontra aberto a visitantes, pelo que as possibilidades de estudo direto têm sido limitadas. As primeiras revisões do material disponível apontaram que o autor podia ser alguém destinado ali de forma temporária, com conhecimentos prévios em pintura decorativa adquiridos antes de incorporar-se à Marinha. Também se mencionou a possibilidade de que se tratasse de uma mensagem compartilhada entre membros da tripulação, embora os próprios investigadores reconheçam que não há provas que apoiem essa interpretação. A inscrição que aparece junto ao mural poderia corresponder a um apelido, a um nome alterado ou inclusive a um conjunto de palavras que simulam uma assinatura pessoal. Nas buscas realizadas até agora, não foram encontradas outras obras com a mesma identificação, o que dificulta rastrear sua origem. Apesar das consultas realizadas em arquivos locais e registros navais, não se conseguiu determinar como chegou essa pintura ao interior do refeitório, nem quais foram as circunstâncias exatas de sua criação. A peça continua em seu local original, resguardada como elemento histórico da ilha. A identidade de A.A. Words, assim como a razão para realizar uma pintura desse tipo em um edifício funcional de Lambihome, segue sem esclarecimento e permanece como uma incógnita associada aos anos de guerra nas Orcadas. Schatzgräber, a estação congelada que sobreviveu intacta.
Em 1942, durante a expansão alemã para o leste, um grupo especializado do Terceiro Reich construiu uma estação na remota ilha Alexandra Land, dentro do arquipélago da terra de Francisco José. Esse posto recebeu o nome de código Schatzgräber, utilizado para identificar uma instalação que devia operar em um dos ambientes mais isolados do hemisfério norte. A localização foi escolhida por sua proximidade às rotas árticas e por sua utilidade para transmitir dados sobre as condições atmosféricas que afetavam diretamente os movimentos navais e a atividade dos comboios que cruzavam o Atlântico Norte. A estação funcionou como um ponto de observação meteorológica destinado a emitir relatórios a submarinos e unidades que patrulhavam a zona, tarefa considerada essencial no planeamento alemão. Os registros conservados explicam que seus ocupantes trabalhavam em turnos contínuos para gerar prognósticos enquanto permaneciam praticamente desconectados do resto da frente. Em 1944, o grupo foi evacuado de emergência depois de adoecer por consumir carne contaminada de um urso polar. Um submarino chegou até a ilha e retirou todo o pessoal, deixando as estruturas em completo abandono. Durante décadas, o paradeiro daquela estação ficou relegado a informes dispersos. Em 2016, cientistas russos que percorriam Alexandra Land localizaram os restos de Schatzgräber, enterrados sob camadas de sedimento gelado. Entre os objetos recuperados apareceram munições, equipamentos de medição, roupa congelada, documentos em mau estado e estruturas metálicas que tinham resistido graças ao clima extremo. Os investigadores assinalaram que vários túneis e refúgios estavam construídos com materiais locais para camuflá-los. A disposição do lugar incluía zonas defensivas, plataformas reforçadas e acessos desenhados para funcionar inclusive em condições de vento e neve constantes. A importância desse descobrimento radicava em que confirmava a presença permanente de unidades alemãs em um ponto tão setentrional. Os estudos posteriores identificaram peças de radiotransmissão e ferramentas que coincidiam com os equipamentos usados por estações meteorológicas avançadas. As escavações mostraram também áreas que poderiam ter servido como depósitos para suprimentos destinados a submarinos, embora os informes oficiais só mencionem funções relacionadas com a observação do clima. As teorias sobre uma finalidade mais ampla surgiram a partir do nome da estação e do interesse do regime por regiões polares durante aqueles anos. Parte desse interesse se vinculava com a necessidade de obter dados para melhorar a navegação sob gelo, enquanto outros documentos descrevem expedições científicas focadas em cartografia, magnetismo e trânsito marítimo. A base de Alexandra Land encaixa nesse conjunto de operações, embora seu design interno, mais extenso do que o necessário para um posto de observação, tenha gerado dúvidas entre alguns investigadores. Os restos achados mostram que a estação estava preparada para funcionar por longos períodos sem apoio exterior, com geradores, sistemas de armazenagem e estruturas resistentes ao permafrost. A informação recuperada reforça seu papel dentro da rede de estações que a Alemanha distribuiu em zonas árticas. No entanto, nem todos os elementos encontrados se explicam unicamente pela atividade meteorológica. As tarefas de catalogação continuam, e embora a maioria dos historiadores coincida em sua função principal, o propósito exato de todas as suas áreas ainda não está totalmente definido. Desde seu redescoberta, Schatzgräber se converteu em uma referência para estudos sobre logística alemã em climas extremos. A estação permanece como um dos enclaves melhor conservados do Ártico relacionados com a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos dados obtidos e da quantidade de objetos recuperados, continua aberta a discussão sobre se a instalação tinha algum labor adicional. Os restos seguem sob supervisão e cada achado alimenta novas perguntas sobre a razão final daquele posto avançado construído em um dos territórios mais inóspitos do planeta. O 530, o submarino que apareceu sem explicar 2 meses. Em julho de 1945, quando a guerra já tinha concluído, o submarino alemão, o 530, apareceu em frente à costa de Mar del Plata, depois de navegar sem se anunciar durante semanas. A chegada surpreendeu as autoridades argentinas, que receberam o comandante e a tripulação sem informação prévia sobre sua rota recente. Os marinheiros se entregaram sem resistência e explicaram que tinham decidido se apresentar ali após conhecer o final do conflito.
No entanto, nenhum documento de bordo permitia reconstruir o trajeto seguido desde sua última posição registrada no Atlântico Norte. As forças navais argentinas observaram que o submarino não levava torpedos nem material sensível e que parte do equipamento habitual tinha sido desinstalado antes da rendição. Quando os especialistas inspecionaram o interior, notaram a ausência de cartas de navegação e diários técnicos, o que impedia determinar o tempo exato que o U-530 tinha permanecido em alto mar desde maio. Ao não existirem anotações de imersão, consumo de combustível ou comunicações, a cronologia dos 2 meses prévios ficou sem esclarecimento. Os marinheiros declararam que tinham evitado aproximar-se de portos intermédios e que mantiveram silêncio radial durante o trajeto. As autoridades dos Estados Unidos solicitaram acesso ao submarino para revisar seu estado e confirmar se tinha participado em operações depois da capitulação alemã. Os informes produzidos pelos técnicos estadunidenses assinalaram que a nave mostrava sinais de uso prolongado, mas não continha informação que permitisse reconstruir seu deslocamento completo. Tampouco foram achados objetos que apontassem para um destino distinto do que a tripulação tinha indicado durante os interrogatórios. Apesar disso, a falta de documentação gerou debates sobre a rota tomada pelo U-530 desde que abandonou águas europeias. Entre as perguntas sem resposta estava a razão pela qual o submarino demorou tanto tempo para dirigir-se a um ponto de entrega, quando muitas outras unidades alemãs se apresentaram de imediato perante forças aliadas. A tripulação afirmou que tomaram uma decisão autônoma para evitar ser interceptados e que viajaram em um rumo amplo pelo Atlântico antes de dirigir-se para o sul. Os registros oficiais não incluem nenhuma constância que permita verificar esse percurso. A ausência de parte do equipamento de navegação também impediu determinar se o U-530 tinha parado em algum lugar durante maio ou junho. Por causa destas dúvidas, surgiram especulações sobre a possibilidade de que a nave tivesse transportado pessoas ou material durante esse período, embora as investigações concluíram que não existiam provas que respaldassem essa ideia. Os marinheiros insistiram em que não tinham recebido ordens depois da rendição alemã e que sua intenção era evitar enfrentamentos desnecessários. Após a revisão completa do submarino, as autoridades argentinas entregaram o navio aos Estados Unidos, que continuaram com as análises técnicas antes de o trasladar para desmantelamento. O caso do U-530 permanece como um dos episódios mais comentados vinculados aos submarinos alemães que chegaram à América do Sul após a guerra. A falta de registros de navegação, a demora em se apresentar e a retirada de materiais essenciais impediram reconstruir sua rota final com precisão. Embora distintas hipóteses tenham sido avaliadas, nenhuma investigação conseguiu estabelecer o que ocorreu durante aquelas semanas no Atlântico. A rendição em Mar del Plata ficou registrada como um facto isolado, sem documentação que permita explicar de maneira completa o percurso do submarino antes de sua chegada à costa argentina. O comboio fantasma da Silésia. Nos últimos meses de 1944, começou a circular a versão de que um comboio blindado, carregado com objetos de valor, tinha saído de Breslau rumo ao sudoeste, seguindo a linha férrea que atravessava Świebodzice até chegar à zona montanhosa próxima a Wałbrzych. Segundo diversos testemunhos reunidos depois da guerra, esse trem teria transportado lingotes, joias e obras retiradas de museus e depósitos oficiais quando o avanço soviético obrigou a evacuar material considerado irrecuperável. A rota assinalada coincidia com vários trechos que contavam com túneis amplos utilizados por unidades ferroviárias desde princípios do século XX, o que alimentou a ideia de que o comboio pôde ter sido desviado para alguma galeria oculta. A área de Wałbrzych estava vinculada ao projeto Riese, um conjunto de escavações que utilizavam mão de obra procedente do campo de Grossrosen. As obras incluíam passadiços, câmaras escavadas em rocha e túneis em distintas etapas de construção. Embora os documentos oficiais descrevessem essas instalações como zonas de apoio para fábricas e refúgios, na pós-guerra circularam relatos que mencionavam trechos ferroviários sob as colinas que rodeiam a cidade. Nenhum desses testemunhos apresentou provas diretas, mas coincidiam em que o comboio desapareceu entre 2 pontos concretos da linha férrea. Em 1945, equipes soviéticas e polacas inspecionaram túneis da região em busca de material oculto.
Os informes redigidos então explicavam que algumas galerias estavam colapsadas e que várias bocas de acesso apresentavam sinais de desmoronamentos recentes. Apesar das buscas, não encontraram restos que confirmassem a presença de um comboio blindado. Durante os anos seguintes, a história permaneceu como uma versão repetida entre habitantes da zona, que mencionavam movimentos ferroviários incomuns durante os últimos dias da Frente Oriental. O interesse reviveu em 2015, quando dois buscadores, Piotr Koper e Andreas Richter, comunicaram que tinham recebido informação precisa sobre a localização de um trem enterrado perto do quilômetro 65 da linha Wrocław-Wałbrzych. Além disso, assinalaram que seu equipamento de georradar tinha detectado uma forma alongada sob o terreno que coincidia com as dimensões aproximadas de um comboio de várias locomotivas e vagões. A partir desses dados, as autoridades polacas autorizaram uma inspeção controlada na zona para verificar a anomalia. Os trabalhos começaram com maquinaria ligeira, destinada a retirar camadas superficiais de terra. A operação incluiu arqueólogos, pessoal de emergências e técnicos especializados em terrenos instáveis. Enquanto se avançava, as raízes e formações rochosas mostravam irregularidades que dificultavam a escavação. As equipes confirmaram a presença de anomalias geológicas, mas não detectaram estruturas metálicas nem restos compatíveis com um trem blindado. Após vários dias de trabalho, os responsáveis do projeto anunciaram que não existiam indícios que permitissem sustentar a existência do comboio nesse ponto. Apesar dessa conclusão, o caso não perdeu atenção pública. Os informes da inspeção detalharam que o terreno apresentava composições naturais, que podiam ser confundidas com a forma alongada registrada pelo georradar. Também explicaram que a ausência de restos ferroviários reduzia a possibilidade de que o trem tivesse sido enterrado ali. No entanto, as fontes oficiais não descartaram outros trechos da região. A história permanece aberta porque nenhum documento posterior explicou com certeza o que ocorreu com o comboio que, segundo os relatos recolhidos depois da guerra, saiu de Breslau e nunca mais voltou a aparecer nos registros ferroviários. A batida de Prinsengracht, quem deu o aviso? No verão de 1944, a moradia de Prinsengracht 263 fica exposta após uma operação policial que termina com a captura de 8 pessoas ocultas em seu interior. Esse registro ocorre no 4 de agosto, data que os detidos e quem colaboravam com eles sempre mencionam como o dia exato em que os agentes irrompem no lugar. Não existe um documento oficial que descreva aquela intervenção, mas os testemunhos disponíveis permitem reconstruir parte do ocorrido. Os funcionários implicados são o austríaco Karl Silberbauer, pertencente ao Sicherheitsdienst, e 2 policiais neerlandeses chamados Gesine Gringuis e Willem Grotendorst. Ambos foram identificados meses depois mediante fotografias por Otto Frank e os ajudantes que tinham sustentado os escondidos durante a ocupação. Desde o final da guerra, Otto Frank tenta averiguar se alguém revelou a existência do refúgio, enviou cartas, falou com as autoridades e pediu para revisar distintos arquivos, mas não conseguiu estabelecer um responsável. Naquela época, muitas detenções ocorriam após denúncias diretas, e esse contexto alimentou a ideia de uma delação. Com o passar dos anos, distintas teorias surgiram para explicar a batida, embora nenhuma conseguiu provas sólidas. O possível aviso telefônico ao SD, atribuído inicialmente ao próprio Silberbauer, apresenta contradições entre suas declarações. E, além disso, nesse período, as linhas privadas funcionavam de maneira muito limitada devido a cortes constantes. Nada confirma que esse aviso tenha existido. Outro relato menciona uma voz feminina que teria ligado para a polícia de segurança. Essa versão tampouco dispõe de documentos que a sustentem. O oficial Detman, suposto receptor da chamada, morreu pouco depois da libertação, deixando sem esclarecimento se essa conversação ocorreu realmente. Durante décadas, vários nomes aparecem como possíveis informantes. Um deles é Willem van Maren, empregado do armazém que gerava desconfiança entre os ajudantes. Otto Frank e o grupo de apoio apresentaram uma acusação formal contra ele em 1947, mas a investigação não achou elementos que o implicassem. Mais tarde, um novo processo reafirmou a ausência de provas. Também se examinou a figura de Tony Allers, membro de organizações colaboracionistas neerlandesas.
Extorquiu Otto Frank após ouvi-lo criticar a situação do conflito, mas não existem indícios de que soubesse do esconderijo. Outra hipótese inclui Lena Hartog, esposa de um trabalhador que realizava tarefas no edifício. Sabe-se que ela comentou a existência de pessoas ocultas com uma conhecida, embora não se esclareceu se o fez antes ou depois da detenção. A falta de datas precisas torna impossível determinar se teve alguma participação. Hans van Dijk, detida durante a ocupação e obrigada a colaborar com os alemães, também foi mencionada, embora seu vínculo com o edifício nunca tenha sido demonstrado. Com o tempo foram publicados livros que a assinalaram, mas suas histórias se baseiam em lembranças indiretas, recolhidas após a guerra, o que impede verificá-las. Há mais nomes sugeridos em diversos momentos, sem que nenhum se confirme. Além disso, sabe-se que na propriedade ocorriam atividades sob investigação, como compras de cupons no mercado ilegal, trabalhos não declarados e movimentos econômicos sem registro. Tudo isso abre a possibilidade de que a visita policial estivesse relacionada com outros assuntos e que o achado do esconderijo fosse consequência dessa intervenção. As organizações especializadas que têm estudado este caso, incluindo a casa de Anne Frank, mantêm aberta a investigação e assinalam que não há uma resposta definitiva. Até hoje, não se demonstrou quem, se é que alguém, revelou a localização do grupo. O motivo real daquela batida continua sem resolução. Esferas noturnas, a anomalia aérea da guerra. A finais de 1944, vários esquadrões aliados que operavam sobre a Europa começaram a informar a presença de pontos luminosos que seguiam os aviões durante as missões noturnas. As primeiras referências procedem de tripulações que voavam em zonas próximas ao Reno e ao sul da Alemanha, onde descreveram esferas brilhantes que se moviam a grande velocidade sem mostrar sinais de hostilidade. Os relatos coincidiam em que essas luzes mudavam de direção de maneira brusca e se mantinham à distância constante do aparelho, como se replicassem os giros do piloto. As unidades de inteligência recebiam esses testemunhos e os trasladavam aos comandos superiores, que pediam para avaliar se se tratava de artefatos alemães não identificados. Nos meses seguintes, surgiram relatos similares em outras áreas de operações. Dotações que cruzavam o Mediterrâneo mencionaram flashes avermelhados ou amarelos que apareciam de forma repentina em plena noite e desapareciam sem deixar rasto. Também foram registrados casos no Pacífico, onde pilotos da Marinha estadunidense indicaram que um tipo de luz esférica acompanhava os bombardeiros durante certas rotas. Os radares de bordo não registravam nenhum eco, de modo que esses objetos não podiam ser classificados como aeronaves convencionais. As tripulações usavam o termo Foo Fighters para se referir a eles, expressão tirada de uma história em quadrinhos popular entre os soldados. Os especialistas que analisavam os informes pediram aos pilotos para detalhar se tinham observado reações defensivas por parte dessas luzes. A resposta habitual era que não fizeram manobras ofensivas, nem tentaram impedir os voos aliados. No entanto, sua presença constante gerou preocupação, já que se desconhecia se respondiam a um desenvolvimento técnico inimigo. A finais de 1944, os serviços de inteligência britânicos e estadunidenses recopilaram documentos sobre este fenômeno, tentando determinar se os alemães tinham criado um dispositivo capaz de operar sem ser detetado por radar. Nenhuma investigação encontrou provas que vinculassem essas luzes a um programa militar específico. Em janeiro de 1945, o Estado-Maior aliado recebeu um informe que reunia descrições de distintas unidades. Esse documento assinalava que os avistamentos não seguiam um padrão único e que as características variavam entre cada caso. Alguns pilotos falavam de um único ponto brilhante. Outros mencionavam vários objetos que pareciam acompanhar o avião em formação. O informe também explicava que, em ocasiões, as luzes aceleravam e se afastavam em linha reta sem mostrar sinais térmicos visíveis a partir da cabine. Os comandos militares concluíram que, até esse momento, nada indicava que se tratasse de uma arma inimiga. Os estudos posteriores descartaram fenômenos atmosféricos habituais, já que as tripulações afirmavam que estas luzes seguiam movimentos que não encaixavam com reflexos, estrelas ou descargas elétricas. Apesar disto, os aliados não encontraram pistas que permitissem identificá-las. Quando a guerra terminou, alguns pilotos alemães declararam ter visto objetos similares enquanto voavam sobre o mesmo território.
o que sugere que não respondiam a operações exclusivas de uma só força. Depois do conflito, as análises continuaram sob diferentes departamentos que revisaram minuciosamente os informes da época. Concluiu-se que as luzes observadas entre 1944 e 1945 não podiam ser associadas a projetos conhecidos e que sua origem permanecia sem esclarecimento. Os documentos oficiais realçam que não existe evidência conclusiva que explique o que viram os pilotos, e o fenômeno dos Foo Fighters segue registrado como uma das incógnitas aéreas surgidas nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Caluire, a reunião que selou um destino. Em junho de 1943, desenvolve-se um dos episódios mais delicados dentro da resistência francesa. Tudo gira em torno da queda de Jean Moulin, o enviado direto de Charles de Gaulle na França ocupada, e da discussão que ainda persiste sobre quem facilitou a informação que permitiu à Gestapo chegar até ele. Os fatos se concentram em uma reunião convocada em Lyon, onde vários responsáveis dos principais movimentos clandestinos deviam coordenar tarefas em plena reorganização interna. Entre eles estava René Hardy, figura que com o tempo ficaria situada no centro das dúvidas. Essa reunião secreta foi levada a cabo no 21 de junho, na localidade de Caluire, nos arredores de Lyon, dentro da casa de um médico. A polícia alemã irrompeu no encontro e prendeu quem estava presente. Jean Moulin foi capturado nesse momento e 2 semanas mais tarde morreu sob maus tratos sem ter recuperado a liberdade. Do grupo reunido naquele dia, unicamente René Hardy conseguiu sair sem algemas e se escabuliu em circunstâncias que geraram um debate que nunca conseguiu se fechar. Esse detalhe alimentou as suspeitas contra ele desde o primeiro dia. As investigações posteriores mostram que Hardy já tinha sido detido no 7 de junho pela Gestapo e que sofreu interrogatórios antes de ser libertado. Essa libertação prévia alimentou a ideia de uma possível colaboração, embora com o passar do tempo, distintas declarações judiciais e revisões de arquivo não proporcionaram nenhuma prova sólida. Após a guerra, foi submetido a 2 processos e em ambos terminou absolvido por falta de elementos conclusivos. Ainda assim, sua posição se manteve no centro da discussão histórica. Os arquivos alemães, encontrados depois do conflito, acrescentaram mais tensão ao debate. Alguns informes do SD mencionam que um membro da resistência teria proporcionado dados úteis durante esse período, e certos historiadores identificaram coincidências com a trajetória de Hardy. No entanto, as cortes francesas invalidaram essa documentação no seu momento e a mantiveram fora do procedimento. A informação existente não permitiu estabelecer um vínculo definitivo entre Hardy e a batida. O próprio entorno da resistência ficou dividido. Antigos companheiros afirmaram durante décadas que Hardy tinha facilitado de maneira direta ou indireta a operação de Caluire. Outros, por outro lado, realçaram que não existia nenhum elemento concreto que justificasse uma acusação formal. O assassinato de Jean Moulin converteu este episódio em uma ferida aberta dentro da memória coletiva francesa, e cada revisão documental trouxe novas interpretações, sem conseguir chegar a uma versão final. Até hoje, a captura do delegado de Gaulle continua rodeada de incógnitas. A identidade de quem informou, se é que alguém o fez, nunca se estabeleceu com precisão. Os documentos revisados, os testemunhos acumulados e as decisões judiciais coincidem unicamente em um ponto. A traição que permitiu a queda de Jean Moulin segue sem ter um responsável confirmado. Königsberg, o último lugar onde se viu o tesouro. A chamada Câmara de Âmbar tinha sido um dos espaços decorativos mais conhecidos da monarquia russa, um conjunto único formado por painéis elaborados com resina fóssil, molduras entalhadas e peças ornamentais que tinham ocupado um salão inteiro no Palácio de Catarina, perto de São Petersburgo. Quando começou a invasão alemã em 1941, as autoridades soviéticas tentaram retirá-la para evitar que ficasse em mãos inimigas, embora a fragilidade do material impediu que a operação fosse completada. Nesse mesmo ano, unidades do Terceiro Reich desmontaram os painéis, empacotaram cada secção e trasladaram o conjunto para território controlado pela Alemanha. O envio terminou na cidade de Königsberg, onde as autoridades alemãs remontaram a sala dentro do castelo local. Ali permaneceu exibida durante boa parte do conflito, protegida em uma zona vigiada enquanto continuava a guerra na frente oriental.
Em 1944, começaram os bombardeios sobre Königsberg e a cidade ficou praticamente destruída nos ataques que antecederam a chegada do Exército Vermelho. Quando as tropas soviéticas entraram na cidade, já não restavam vestígios visíveis do conjunto. Os informes alemães falavam de uma embalagem prévia e de um translado para dependências subterrâneas dentro do castelo, embora não existe um documento definitivo que confirme a saída da sala antes do incêndio que terminou consumindo grande parte do edifício. As primeiras buscas realizadas após a guerra se centraram nos subterrâneos do castelo e nos túneis vizinhos, onde se pensava que podiam ser encontrados os caixotes que continham a decoração original. Essas expedições não conseguiram localizar nenhum painel nem rastro de embalagens. Ao longo das décadas seguintes, surgiram hipóteses que situavam o conjunto em trens de evacuação, barcos afundados no Báltico ou depósitos secretos dentro de antigas minas alemãs. Nenhuma dessas localizações proporcionou um achado que permitisse confirmar a sobrevivência da sala. As investigações soviéticas continuaram durante anos, apoiadas em declarações de antigos funcionários alemães que asseguraram ter visto os painéis prontos para sair de Königsberg. No entanto, outras versões sugeriam que o conjunto se perdeu durante o incêndio do castelo em 1944, sem possibilidade de resgate pelo intenso calor que afetou a estrutura. A ausência de documentação completa por parte das autoridades nazis deixou o caso sem uma linha final que permitisse reconstruir o percurso exato depois do desmonte. A finais do século XX começou na Rússia um projeto destinado a recriar a sala. Equipes de artesãos, historiadores e restauradores trabalharam durante anos para reconstruir cada painel, seguindo modelos fotográficos e descrições antigas. O resultado foi instalado no Palácio de Catarina e foi aberto ao público como réplica oficial. A obra recuperada permitiu mostrar como tinha sido a sala original, enquanto a peça autêntica continuava sem aparecer. Até ao dia de hoje, a busca do conjunto não proporcionou nenhuma pista conclusiva e a Câmara de Âmbar permanece entre os bens desaparecidos, cuja localização real segue sem resolução. O aviso do The New Yorker que acendeu teorias militares. Em novembro de 1941, apareceu na revista The New Yorker um aviso publicitário que, com o tempo, ficaria associado a um detalhe que alguns investigadores assinalaram como um possível sinal prévio ao ataque de Pearl Harbor. Esse anúncio, publicado no 20 desse mês, levava um cabeçalho que dizia "Atenção, advertência, alerta" e mostrava várias pessoas dentro de um refúgio subterrâneo. O texto convidava a preparar-se para uma noite longa em um espaço antiaéreo e sugeria incluir entre os pertences um jogo chamado The Deadly Double. A imagem principal incluía dados e mostrava uma cena que, sem o pretender, terminaria relacionada com os sucessos que viriam semanas depois. Dentro da mesma edição, foram acrescentados outros 6 anúncios mais pequenos. Todos repetiam a presença de dados e incluíam os números 12 e 7. Tempo depois, esse detalhe gerou curiosidade em alguns membros de inteligência que revisaram publicações prévias ao ataque enquanto buscavam qualquer possível indício. Joseph Bell, piloto naval, afirmou durante a guerra que tinha escutado um oficial mencionar que aquele aviso chamou a atenção pela forma em que tinha sido entregue na sede da revista e pelo pagamento em efetivo. Segundo seu relato, esse oficial comentou que alguns pensavam que podia esconder uma mensagem cifrada, embora não existissem provas diretas que avalassem essa suspeita. Décadas mais tarde, o historiador Craig Nelson recuperou o caso enquanto investigava documentação relacionada com o ataque para seu livro Pearl Harbor, From Infamy to Greatness. Nelson localizou referências do anúncio em arquivos dos anos 50 e observou que o FBI tinha seguido várias pistas sem obter resultados úteis. Os informes mencionavam que tinha sido comprovada a origem do texto e das ilustrações, embora nenhuma dessas gestões permitiu vinculá-lo a algum tipo de atividade clandestina. Nelson concluiu que os números podiam ter múltiplas interpretações e que não existia um elemento concreto que confirmasse alguma intenção oculta. Com o passar dos anos, se determinou que The Deadly Double era um jogo real, produzido e distribuído como um entretenimento comum. Leitores e colecionadores encontraram referências ao produto que coincidiam com seu design e com sua campanha publicitária, o que tirou força à teoria de uma mensagem cifrada. Ainda assim,
A coincidência entre os números mostrados nos dados e a data do ataque alimentou a ideia de que aquele anúncio era chamativo. Embora a investigação oficial tenha descartado com firmeza uma conexão, o detalhe visual continuou gerando debate entre quem revisam episódios pouco claros prévios ao ataque de dezembro de 1941. Raoul Wallenberg, o resgate que terminou em um vazio documental. Raoul Wallenberg chega a Budapeste a inícios de janeiro de 1945, enviado pelo governo sueco com apoio estadunidense para coordenar ações destinadas a proteger a população judia. Nesses dias, a cidade se encontra sitiada pelo avanço soviético, e as redes de ajuda que ele dirige funcionam quase no limite. Após reunir-se com representantes locais para preparar a evacuação de vários grupos, é detido por forças soviéticas que controlam a capital em meio ao colapso do regime húngaro. Desde esse momento, nenhuma instituição europeia consegue obter um informe claro sobre sua situação real. Pouco depois de sua captura, as autoridades soviéticas trasladam Wallenberg para instalações sob gestão do NKVD, e os informes sobre seu paradeiro se tornam confusos. Os primeiros comunicados enviados à Suécia indicam que permanece sob investigação, embora não se especifiquem motivos. Posteriormente, a correspondência diplomática fica interrompida e os intentos suecos para obter informação direta terminam sem resultados. Ao longo dos anos seguintes, o governo soviético entrega respostas contraditórias, nas quais alterna versões sobre seu falecimento com referências a supostas investigações internas que nunca se tornam públicas. Os arquivos de distintas prisões soviéticas incorporam menções indiretas a um prisioneiro estrangeiro que coincide com seu perfil, mas os documentos conservados não aportam dados definitivos. Alguns testemunhos de ex-internos do sistema carcerário soviético assinalam que um detido com traços similares esteve na prisão de Lubyanka e mais tarde no complexo de Lefortovo, embora essas declarações não possam ser confirmadas. Os expedientes consultados pelas delegações suecas mostram buracos, rasuras e omissões que dificultam estabelecer uma cronologia precisa. A União Soviética afirma em vários momentos que Wallenberg faleceu na segunda metade dos anos 40, mas nunca entrega um registro médico verificável nem uma ata oficial completa. Durante décadas, comitês de investigação na Suécia, Hungria e Estados Unidos solicitam acesso total aos fundos soviéticos que poderiam conter informação-chave. Em distintas ocasiões, delegados suecos viajam a Moscou para revisar documentos, mas o acesso aos arquivos do antigo NKVD permanece restringido. As notas que lhes é permitido consultar confirmam que existiu um detido sueco em instalações soviéticas durante 1947, embora não esclareçam sua identidade com absoluta certeza. Em 2016, o Comitê de Assuntos Legais do governo sueco declara oficialmente desaparecido Raoul Wallenberg e reconhece que o destino final do diplomata continua sem resolução. As autoridades suecas concluem que, apesar dos esforços realizados durante décadas, a documentação essencial permanece inacessível e o caso segue aberto. Rudolf Hess, o voo solitário que desconcertou Hitler. A inícios de maio de 1941, Rudolf Hess levava meses afastado das tarefas centrais do partido, mas conservava sua posição como um dos dirigentes mais próximos a Adolf Hitler. Nesse período, segundo os documentos recopilados após a guerra, Hess dedicava grande parte do seu tempo a estudar mapas, trocar cartas e revisar informes relacionados com contatos britânicos que ele considerava relevantes. No 10 de maio, descolou em um avião Messerschmitt 110 de Augsburgo, sem acompanhantes e sem autorização oficial. Seu destino era a Escócia, e seu objetivo, segundo os posteriores interrogatórios, consistia em apresentar uma proposta que ele cria ser capaz de abrir um canal de negociação. Hess viajou seguindo uma rota que buscava evitar os radares britânicos. Após várias horas de voo, chegou às imediações de Dungavel House, residência vinculada ao Duque de Hamilton, a quem Hess identificava como figura-chave para entabular um possível diálogo. O avião ficou sem combustível e Hess saltou de paraquedas. Foi detido pouco depois por uma patrulha local que desconhecia por completo sua identidade.
Nos primeiros interrogatórios, apresentou-se como Alfred Horn e afirmou que tinha chegado para falar com autoridades que, segundo ele, podiam influir em uma eventual paz entre a Alemanha e o Reino Unido. A notícia de sua captura chegou com rapidez a Londres. Winston Churchill recebeu o informe inicial na madrugada e, após confirmar a verdadeira identidade do prisioneiro, ordenou trasladá-lo para instalações seguras. Os registros britânicos assinalam que, nesses primeiros contatos, Hess insistiu em que atuava por iniciativa própria. Essa afirmação gerou dúvidas entre os funcionários que o interrogaram, pois não existiam provas que demonstrassem que Hitler tivesse autorizado o voo. Quando Berlim tomou conhecimento do sucedido, o regime descreveu a ação de Hess como um gesto individual sem respaldo oficial e anunciou que ele tinha perdido a estabilidade mental. Os documentos britânicos refletem que, durante sua detenção, Hess evitou explicar com clareza suas intenções e se manteve firme em sua versão. Foi internado em distintas instalações ao longo da guerra e, ao finalizar o conflito, ficou em mãos do Tribunal de Nuremberg, onde foi condenado à prisão perpétua. A sentença foi cumprida na prisão de Spandau, onde permaneceu custodiado pelas potências vencedoras. Morreu em 1987 sem ter resolvido por completo as dúvidas que rodeiam seu voo. Os arquivos consultados nas décadas posteriores confirmam a existência de versões contraditórias e nenhuma delas permite reconstruir de maneira definitiva os motivos reais que o levaram a descolar para a Escócia. A arma cerimonial que se esfumou após a queda de Mussolini. Em março de 1937, Benito Mussolini desloca-se para a Líbia para encabeçar uma visita oficial organizada pelo regime, e nesse percurso recebe uma peça cerimonial que procura reforçar seu vínculo político com as comunidades muçulmanas da região. A entrega ocorre nos arredores de Trípoli, durante um ato preparado com desfiles equestres e discursos que enaltecem a figura do mandatário italiano. Nesse momento, o chefe local Yusuf Kerisk oferece-lhe uma espada decorada com motivos árabes, conhecida desde então como a Espada do Islã, enquanto representantes tribais o aclamam como protetor da população muçulmana sob a administração italiana. O evento fica registrado em várias fotografias, e uma delas mostra Mussolini montado sobre um cavalo segurando a espada diante de uma formação de cavaleiros. Essa imagem é retocada posteriormente para eliminar um ajudante que segura a rédea, buscando projetar uma cena de domínio absoluto. Após a cerimônia, a peça é trasladada para Rocca delle Camminate, residência utilizada por Mussolini, onde permanece dentro de uma vitrine de cristal até a queda do regime. A política italiana para o mundo árabe não surge com esse ato, mas faz parte de uma linha iniciada anos antes. Desde 1934, o governo impulsiona construções religiosas, promove escolas corânicas e financia atividades culturais na Líbia para se apresentar como aliado da população local. Também ordena transmissões radiofônicas em árabe a partir da estação de Bari, com o propósito de influir em territórios muçulmanos do Mediterrâneo e Oriente Próximo. Nesse ambiente, a entrega da espada busca selar uma imagem de proximidade cultural, reforçada por discursos que destacam o respeito às práticas religiosas da zona. O destino do objeto muda por completo após o 25 de julho de 1943, quando a residência de Rocca delle Camminate é saqueada por grupos contrários ao regime depois da destituição de Mussolini. Rachele Mussolini afirma mais tarde que a vitrine onde se guardava a espada é forçada durante esse assalto e que a peça desaparece sem deixar constância oficial. Não existe documentação posterior que permita estabelecer sua localização e nenhuma recuperação conhecida confirmou sua sobrevivência. Desde então, a espada é considerada um objeto perdido. Os estudos que abordam a relação entre o fascismo e o mundo islâmico mencionam o caso como um exemplo de patrimônio extraviado durante o colapso do regime. Até ao dia de hoje, não se conhecem rastros verificáveis do seu paradeiro e o desaparecimento segue em aberto. Os restos do Pequinenses, o envio que nunca chegou ao barco. Na década de 1920, um grupo internacional de investigadores escava em Zhoukoudian, uma zona a sudoeste de Pequim, onde aparecem restos de um hominídeo antigo que recebe o nome de Homo erectus pequinensis. Durante anos, cientistas chineses e estrangeiros
catalogam fragmentos cranianos, mandíbulas, dentes e ossos, que permitem reconstruir parte de sua evolução. A começos dos anos 40, o achado adquire um valor científico enorme, já que representa uma das coleções mais completas do período. Com o avanço do conflito na Ásia e a pressão militar japonesa ao redor da capital, o Instituto de Paleontologia e o Corpo de Fuzileiros Navais, Marines dos Estados Unidos, concordam em trasladar as caixas que contêm os fósseis para um lugar mais seguro. Em dezembro de 1941, o pessoal encarregado embala a coleção e a traslada para o quartel dos Marines em Pequim, com a ideia de a enviar por mar para os Estados Unidos. O plano consiste em embarcar as caixas em um navio estadunidense que sai do porto de Qinhuangdao, onde os Marines têm atividade. Antes que o envio possa ser completado, o Japão ataca Pearl Harbor. A situação militar muda de imediato, e as tropas japonesas detêm os Marines e tomam o controle da zona. Desde esse momento, não fica constância verificável do percurso das caixas, nem de seu destino final. Décadas depois, os intentos por rastrear a rota exata se tornam uma tarefa complexa. Em 1982, o investigador Orville Schell recolhe testemunhos fragmentados sobre a operação de translado e acha inconsistências entre os participantes. Anos mais tarde, o explorador Lee Berger retoma o tema e entrevista veteranos dos Marines para reconstruir o percurso. Um deles, Richard Bowen, afirma que pôde ter visto o carregamento em uma base próxima, embora não possua documentos que o confirmem. Seu testemunho se converte em uma pista importante, mas não aporta provas diretas sobre o paradeiro final. Em 2005, uma investigação adicional sugere que as caixas poderiam ter ficado enterradas em algum ponto próximo ao antigo quartel estadunidense. Essa zona, reorganizada após a guerra, alberga instalações modernas, entre elas um parque de estacionamento que cobre parte do terreno original. Não existe evidência física que permita aceder a um ponto exato, nem foram autorizadas escavações profundas. A coleção é considerada perdida desde o fim da guerra. Os moldes que tinham sido realizados antes do translado permitem continuar estudos, mas não substituem os restos originais. Até ao dia de hoje, os fósseis do Homem de Pequim se mantêm como um dos extravios mais importantes da paleontologia do século XX, e sua localização segue sem resolução. O céu vazio que desencadeou 1.400 disparos. A madrugada do 25 de fevereiro de 1942 começou com um estrondo de sirenes que interrompeu o sono de mais de 1 milhão de pessoas no sul da Califórnia. A essa mesma hora foi ordenado um blackout total, as transmissões de rádio foram interrompidas e milhares de vigilantes antiaéreos se deslocaram para seus postos. O alerta não tinha surgido de maneira repentina. Desde a tarde anterior, os centros de observação estavam atentos a um aviso de inteligência naval, que advertia sobre um possível ataque japonês dentro de uma margem de 10 horas. Essa noite, as unidades de vigilância já tinham detetado luzes estranhas na costa, o que manteve o alerta ativo durante várias horas. Embora o aviso inicial tenha sido cancelado, a tensão permaneceu. Mais tarde, os radares identificaram um objeto sobre o oceano a umas 120 milhas de Los Angeles, que se desvaneceu pouco depois de aparecer. Apesar de as telas não terem mostrado mais nada, vários observadores asseguraram ter visto aeronaves aproximando-se, o que levou as autoridades a ativar o alarme geral às 2h21 da madrugada. Enquanto as baterias antiaéreas se preparavam, os aviões da 4ª Força Aérea permaneceram em terra à espera de ordens. Em poucos minutos começaram a chegar relatórios de distintas zonas, afirmando que havia aparelhos inimigos sobre Long Beach e outros pontos da área. Às 3h16, várias peças artilheiras abriram fogo contra um ponto situado sobre Santa Mônica, onde os soldados afirmavam ver uma espécie de brilho avermelhado. Nesse momento, toda a região começou a disparar contra múltiplos objetivos que os operadores descreviam com tamanhos, alturas e velocidades completamente díspares. O fogo continuou até às 4h14 e o tudo claro foi emitido pouco depois das 7 da manhã. Quando amanheceu, a população esperava encontrar os restos de um ataque real, mas não havia rastro de aviões derrubados nem sinais de bombardeio.
As únicas consequências visíveis eram danos provocados por fragmentos dos próprios projéteis antiaéreos e um número reduzido de vítimas indiretas devido a acidentes e crises cardíacas geradas durante a hora de disparos. A imprensa local publicou edições especiais, embora as explicações oficiais não coincidiam. Desde um anúncio que o qualificava como um simples alarme infundado, até versões que afirmavam que vários aparelhos desconhecidos tinham sobrevoado a cidade, o episódio ficou sem um esclarecimento definitivo. Com o passar do tempo, o sucesso terminou sendo recordado como um caso extremo de tensão coletiva em plena guerra. O líder indiano que talvez nunca tenha embarcado em seu último voo. A história de Subhas Chandra Bose ficou marcada por um final que nunca se fechou por completo. Em agosto de 1945, quando a guerra acabava de se despedaçar, chegou de Taiwan um aviso que afirmava que o dirigente independentista indiano tinha perdido a vida em um acidente de avião. Era uma notícia que pretendia pôr ponto final à sua trajetória, mas desde o primeiro momento surgiram sinais que não encaixavam com essa mensagem oficial. A versão difundida assegurava que o aparelho tinha se despenhado pouco depois de levantar voo e que Bose não sobreviveu ao impacto, embora essa história nunca veio acompanhada de provas tangíveis. Não apareceu nenhum corpo identificado como o seu, nem fotografias verificáveis, nem documentos médicos que confirmassem o seu falecimento. Essa ausência total de evidências abriu um vazio que se manteve durante décadas. Naquele cenário, cada hora contava, o Japão acabava de se render e muitas estruturas militares estavam em colapso, o que fez com que a confusão fosse ainda maior. Ainda assim, a falta de elementos básicos, como registros do sinistro ou informes oficiais completos, alimentou a ideia de que algo não estava certo com o relato que se tentava impor. Com o passar do tempo, surgiram distintas explicações. Algumas procediam de testemunhos japoneses que não coincidiam entre si e ofereciam descrições incompatíveis do suposto acidente. Outras falavam de detalhes contraditórios sobre como teria ocorrido o choque, o que aconteceu com os restos ou quem esteve presente nos momentos posteriores. Essas versões nunca conseguiram encaixar entre elas e, em vez de dar clareza, geravam mais perguntas. A partir desse ponto, começaram a circular teorias que apontavam para uma possível fuga planeada. A ideia central era que Bose teria aproveitado o caos do final da guerra para desaparecer de maneira intencional e buscar uma via de escape fora da região. Falava-se de rotas para territórios controlados por potências que ainda não tinham revelado seus movimentos, o que acrescentava mais camadas de incerteza. Enquanto isso, o governo japonês mantinha declarações que também não terminavam de coincidir entre si. Algumas assinalavam uma morte confirmada, outras deixavam espaço para a dúvida. Essa falta de coerência terminou reforçando ainda mais a sensação de que o caso não estava resolvido. Com os anos, as inconsistências seguiram acumulando-se e o mistério sobreviveu intacto. Hoje, a história oficial continua a classificar o episódio como um acidente sem sobreviventes. No entanto, a fragilidade das provas disponíveis e a quantidade de relatos contraditórios que surgiram após o anúncio mantém aberta a possibilidade de uma fuga. Essa combinação converteu a suposta morte de Subhas Chandra Bose em um dos enigmas mais persistentes do final da Segunda Guerra Mundial, um capítulo onde nada ficou completamente claro e em que cada versão deixou mais dúvidas do que certezas. A folha oculta em Monowitz, nomes que não deveriam estar ali. Em uma zona de ruínas dentro do complexo de Auschwitz-Monowitz, surge um achado que desconcentra os investigadores que revisam os restos do campo. Entre fragmentos de tijolo e madeira deteriorada, aparece uma folha guardada atrás de uma parede quebrada, escrita a lápis e com marcas que parecem comprovar dados. Esse documento mostra uma relação de 17 nomes com sobrenomes britânicos, acompanhada de anotações breves, e uma série de termos alemães que aparecem traduzidos para o inglês no verso. O papel conserva o desgaste próprio da época, embora ainda se leiam com clareza as linhas que identificam cada indivíduo incluído nessa pequena relação. A inscrição corresponde a um espaço associado ao subcampo de Monowitz, onde se organizavam trabalhos obrigatórios para os prisioneiros que eram enviados para a fábrica de IG Farben. Nesse ambiente, a presença de soldados originários do Reino Unido resulta difícil de justificar, já que os registros conservados não mencionam contingentes britânicos designados ao lugar.
As autoridades que administravam o complexo não deixaram constância da passagem de pessoal procedente de unidades britânicas, e não existe documentação que explique a razão da aparição dessa lista em uma zona tão concreta do campo. Apesar da nitidez de alguns dos sobrenomes, não coincidem com arquivos oficiais que permitam vinculá-los a prisioneiros catalogados pelas autoridades alemãs. O material encontrado mostra um conjunto de nomes sem explicação direta e apresenta uma combinação de palavras traduzidas que sugerem um intento de compreender instruções ou vocábulos vinculados ao funcionamento interno do campo. No entanto, a fonte não esclarece se quem escreveu essas traduções eram pessoas que se encontravam na mesma situação que os identificados na lista ou se pertenciam a outro grupo que atuou no mesmo espaço durante a guerra. A procedência dessa parte do documento fica sem esclarecimento, já que não aparece associada a nenhum registro de movimentos dentro de Monowitz, nem a relatórios vinculados a outras áreas do complexo. O achado gera perguntas entre quem estuda os restos de Auschwitz, porque a informação recolhida não encaixa com o arquivo oficial de prisioneiros estrangeiros, nem com a classificação habitual de trabalhadores forçados da fábrica de IG Farben. As fichas de detidos disponíveis não mostram dados que conectem a esses 17 nomes com algum translado de campos para prisioneiros de guerra britânicos, nem com contingentes que tivessem sido enviados para trabalhos específicos. Além disso, as marcas feitas a lápis junto aos sobrenomes não indicam funções nem tarefas, pelo que o propósito do listado continua sem esclarecimento. Ao longo das revisões posteriores, os especialistas confirmam que a folha não coincide com nenhum formulário padrão utilizado pelas autoridades do complexo. O tipo de papel, o traço dos lápis e a forma de escrever as traduções parecem improvisados, embora não aportem informação conclusiva que permita reconstruir sua procedência. O fato de que apareceu oculta no interior de uma parede desmoronada acrescenta mais incerteza, já que não se conhece o motivo pelo qual alguém decidiu escondê-la nesse ponto do subcampo de Monowitz. As investigações continuam sem oferecer uma resposta definitiva. Nenhuma instituição conseguiu vincular esses sobrenomes a pessoal britânico detido em Auschwitz, nem existe evidência que permita relacioná-los com operações específicas durante a guerra. O documento permanece agora como um objeto que convida a investigar sua origem, enquanto a lista segue sem oferecer pistas verificáveis sobre a presença de soldados britânicos em um lugar onde não deveriam aparecer. O mistério continua aberto, já que a fonte não dá mais elementos que permitam fechar o caso. O L-8, um dirigível intacto sem ninguém a bordo. Durante a manhã do 16 de agosto de 1942, o dirigível L-8 da Marinha estadunidense levantou voo de Treasure Island para realizar uma patrulha rotineira em frente à costa da Califórnia. A bordo iam o tenente Ernest DeWitt Cody e o alferes Charles Ellis Adams, ambos com trajetória prévia em aeronaves desse tipo. O aparelho, originalmente construído por Goodyear para fins promocionais e transferido para a Marinha meses antes, fazia parte da flotilha empregada para vigiar possíveis submarinos japoneses nessa zona. A saída foi aprovada sem falhas técnicas e com visibilidade adequada. Durante a primeira etapa do percurso não foi registrado nenhum inconveniente. Perto das 7h50, os dois homens avisaram por rádio que tinham localizado uma mancha de óleo no mar e que iriam revisá-la. Essa transmissão foi a última que chegou ao quartel-general. Desde esse momento não foram recebidos mais relatórios. A falta de resposta levou a ativar a busca com aviões e embarcações próximas. Horas depois, o dirigível foi visto manobrando sem sinais de emergência e lançando 2 marcadores de fumo sobre a zona onde se encontrava a mancha. Um hidroavião o identificou em uma altitude superior à normal. Outras testemunhas observaram como descia e flutuava para a costa. Posteriormente, tocou terra brevemente em uma praia sem que ninguém aparecesse na cabine. Várias pessoas tentaram segurá-lo, mas voltou a elevar-se e avançou para Daly City. O impacto final ocorreu por volta das 11h30 em uma rua residencial. Os bombeiros e a polícia encontraram a porta aberta e todos os controlos em estado operativo. O rádio funcionava, os paraquedas seguiam em seu sítio e o equipamento principal permanecia intacto. Só faltavam os 2 coletes salva-vidas que os pilotos levavam vestidos desde o início. Não havia indícios de incêndio nem danos que explicassem uma saída forçada.
A investigação confirmou que o dirigível tinha sido visto em distintos pontos entre as 7 e as 11, sem mostras de alarme em seu interior. Nenhuma testemunha presenciou quedas, saltos ou sinais de luta. Tampouco apareceram restos pessoais no mar. Apesar da análise do fecho da porta e das hipóteses sobre um possível acidente enquanto revisavam algo externo, não surgiu uma conclusão firme. Cody e Adams foram declarados falecidos 1 ano depois. Até hoje, o desaparecimento de ambos os pilotos continua sem resposta. Com o passar das décadas, cada caso ficou registrado como parte de um conjunto de fatos que nunca conseguiram uma explicação definitiva. Estes episódios, dispersos em distintos frontes e momentos da guerra, continuam formando um mapa incompleto de sucessos que ninguém pôde esclarecer por completo. Até ao dia de hoje, seguem sendo histórias abertas que mantêm viva a pergunta sobre o que realmente ocorreu.